Ramá. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu orei ao Senhor sobre a mensagem que eu iria trazer hoje aqui, juntamente com os irmãos. E o Senhor, no decorrer da semana, ele foi me mostrando tantas mensagens falando sobre coração. Onde que eu lia, aparecia a palavra coração. E o Senhor me fez chegar nessa mensagem. E o que eu queria falar com os irmãos? Por onde eu queria começar com os irmãos? Todos nós temos uma rotina similar durante todos os nossos dias, parecida, não iguais, porque cada um tem a sua rotina. Mas no nosso dia a dia, a gente acorda, a gente penteia os nossos cabelos, nos arrumamos, nos aprontamos. E todos nós nos olhamos no espelho. Todos nós. Todos nós. E todos os dias nós nos olhamos no espelho. Alguns corpo inteiro, alguns só o rosto ali na pressa. E o que a gente vê quando a gente olha no espelho? A gente vê a nossa imagem, né? Uns cabelo comprido, mulherada, outros homens que também gostam de cabelo comprido, uns olhos grandes, olhos azuis, olhos castanhos, curtos. E a gente vê a nossa imagem. E toda semana eu fiquei me olhando no espelho e o Senhor falava fortemente comigo sobre isso. Sobre a imagem que reflete no espelho. E será que essa aparência ela é importante? E ela é importante. Se eu falar para os irmãos que não é, eu vou estar mentindo. Ela é importante. E eu ouso dizer que em muitos lugares a nossa aparência chega antes de nós. Se os irmãos vão entender. Muitos lugares a nossa aparência ela chega antes de nós. Vou contar até o que aconteceu comigo há uns mais ou menos um mês atrás, que os irmãos vão entender o que eu quero dizer.
Eu fui numa consulta e estava conversando com o médico, tudo. Eu preciso fazer uma cirurgia mais para frente. E ele me passou um orçamento. E lá nesse orçamento tinham vários hospitais que eu poderia escolher para fazer essa cirurgia no futuro. E o médico, ele falou assim para mim. Eu falei assim, tem esse hospital. Aí tinha alguns hospitais, tinha um hospital mais simples. E ele olhou para mim e falou, não, mas esse hospital aqui ele é muito simples para você. E eu olhei para ele e falei assim, doutor, eu posso parecer não ser simples, mas eu sou uma pessoa muito simples. Então, para mim, é indiferente isso. Por quê? Porque ele estava olhando a minha aparência. Então, a nossa aparência ela vai chegar, às vezes, antes da gente mesmo. A pessoa vai nos olhar e vai enxergar o nosso físico. E nessa época aqui não foi diferente. Não foi diferente. Quando Samuel foi incumbido de fazer o que o Senhor colocou na vida dele, para ungir o rei de Israel, porque ele estava desagradado de Saul, a aparência chegou antes. Quando ele olha aqui, deixa eu até ler aqui. Quando ele olha, Eliabe, ele vê uma aparência pronta. Era como se ele olhasse e falasse, essa pessoa está pronta. Ela está preparada para aquilo. Tanto é que ele fala para si mesmo, certamente esse é o escolhido do Senhor. Ele afirma, porque ele olhou e viu uma pessoa que estava pronta, segundo o que os olhos dele falavam, mostravam. Só que não é assim que funciona. Não é assim. A gente não deve ter esse olhar. Por mais que a gente veja, a gente não pode ser assim. E isso porque Samuel ele foi criado ali, diante de Deus, próximo de Deus. E mesmo assim ele teve esse olhar. Então, sim, a aparência importa. Mas, para Deus é diferente. Deus, a aparência não chega primeiro para Deus. O que chega primeiro para Deus é aqui, ó. É o que está aqui, dentro de nós. É o nosso coração. E é por isso que o Senhor colocou tanto coração na minha semana. Tanto coração. O Senhor, ele fala para Samuel, não se atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor, ele vê o interior. Porém, o homem vê o exterior. Queridos, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, a aparência ela importa, sim. E eu quero falar até para você, mulher. E para você, homem, também. Apesar de ser o nosso mês, né? Mas eu quero falar para vocês, quando vocês olharem para o espelho, olhem com gentileza. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para o espelho, às vezes a gente gosta do que a gente vê. E às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente não gosta do que está vendo. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que nos incomoda. E está tudo bem, porque você tem o direito de tratar o seu templo e cuidar e melhorar. Mas você precisa olhar com gentileza para o seu templo. Sabe por quê? Volta aí na tua cabeça, na tua mente, e começa a buscar tudo que você vivenciou com esse templo. Tantas emoções, pastora, casamento, os filhos, gestação, a Dani, que eu descobri que tem uma moça,
casamento, a irmã que também tem várias, tem moça também. Tantas histórias, os irmãos que são pais, tantas histórias, casamento, trabalho, sabe? É esse templo que te leva para todos os lugares, que te trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Um templo que talvez você queira mudar alguma coisa, mas hoje eu quero falar para você, olhe para o seu templo de forma gentil. Aleluia, glória a Deus. Porque ele carrega muitas histórias, muitas histórias. Carrega muitas alegrias, sabe? As nossas linhas de expressões, as irmãs às vezes fazem cesárea. São tantas histórias, tantas coisas, que se a gente for buscar na mente, olha o tanto de coisa que esse tempo carregou. Então, olhe para o teu corpo de forma gentil. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, Ele colocou no meu coração um teminha que eu queria falar para os irmãos, que é a beleza de um coração singelo. O Senhor, Ele aprecia um coração singelo. Singelo, puro, igreja. Simples. Um coração segundo o que Ele gostaríamos que nós sentíssemos. Um coração simples. Parece tão complicado, mas não é. É simples. Porque as coisas do Senhor, elas são simples. A gente que complica, muitas vezes. Mas as coisas do Senhor, elas são simples. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a aparência física, ela pode abrir portas terrenas. Mas as portas celestiais são abertas com o coração singelo diante de Deus. Aleluia. É isso que abre as portas celestiais. É um coração sincero, é um coração contrito, é um coração temente ao Senhor. Aleluia. É isso que nos aproxima do Senhor. É isso que o Senhor via em Davi. Aleluia, glória a Deus. Era esse coração. Ele não tinha a aparência esperada naquele momento, apesar de ter uma boa aparência. Mas ele não estava pronto. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele olha internamente e Ele trata o exterior. Ele trata o que precisar tratar. E foi isso que Ele fez. Ele moldou. Ele tratou de dentro para fora. O importante para o Senhor é lá dentro. É lá dentro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele escolheu e capacitou. Provérbios 4, 23 fala para a gente assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, quero te falar, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de ter um coração sensível diante de Deus. Não tenha vergonha também. Sabe, às vezes, principalmente os homens, né? Porque vocês são ali fortes. Nós mulheres também somos, né? Nós apoiamos, nós auxiliamos. Mas vocês são fortes, vocês precisam. Mas diante de Deus, vocês não precisam ser assim. Vocês podem ter um coração sensível, aquebrantado. Não tenha vergonha de entregar esse coração sincero diante de Deus. Esse coração sensível diante do Senhor. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mateus 5:8 fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Para a gente ver o Senhor, a gente precisa estar com o nosso coração limpo. O nosso coração puro, sincero. E apresentar isso sempre diante de Deus. É esse ponto dessa mensagem que eu queria falar com os irmãos. É esse ponto. Porque Davi ele foi escolhido por isso. O Senhor fala lá em Atos 13, 22,
achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ah, irmã, mas Davi errou. Claro, igreja. Davi era ser humano. Glória a Deus. Imperfeito também. Mas ele fazia a vontade do Senhor. Ele tinha sinceridade diante de Deus. E mesmo diante dos seus erros, aleluia, Jesus, ele se colocava diante de Deus, entregava os seus erros diante do Senhor. Pedia a misericórdia do Senhor. Aleluia, isso agradava ao Senhor. E, para não passar o meu tempo, eu vou encerrar com uma frase. E essa frase vai falar muito o coração dos irmãos. Queridos, as pessoas certas vão te amar não pela sua aparência. As pessoas certas vão te amar pelo teu coração. Guarde isso para você. As pessoas certas, elas não vão olhar o seu exterior. O seu exterior vai ser o de menos. As pessoas certas, elas vão te amar pelo seu coração. O Senhor amava Davi pela sinceridade do coração que ele tinha. O Senhor escolheu Davi pela sinceridade do coração que ele tinha. O Senhor falou para Samuel ungir Davi a rei para trazer esse legado para, aleluia, Jesus, glória a Deus, para Jesus vir ali daquela linhagem por conta dessa sinceridade. Então, o coração contrito diante de Deus fala muito. Aleluia, nos aproxima de Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, aleluia, zelar do nosso coração. Não ter vergonha. Não, os irmãos vão me ver chorando muito aqui. E nós temos as pessoas mais choronas, né? Eu louvo a Deus por isso, porque os irmãos vão me ver sempre muito chorona. Mas é porque eu não tenho vergonha de adorar a Deus, igreja. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha porque vocês vão ter experiências indescritíveis diante do Senhor. Aleluia. Quando nós temos essa sinceridade. Às vezes a gente até quer segurar um pouquinho, mas não dá, igreja. A gente não aguenta. A gente não aguenta porque o Espírito Santo ele é muito poderoso. Glória a Deus. Então a gente tenta ali ficar quietinho, mas glória a Deus por isso. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor com toda a sinceridade possível. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.